medidas de segurança para o lar. Ouçam bem isso. Medidas de segurança para o lar. O Ministério de Saúde diz que mais de 5.000 pessoas morrem por ano vítimas de acidentes domésticos. É um dado do Ministério da Saúde. Dentre os acidentes comuns se tem inalação de gás, choque elétrico, queimadura no fogão, intoxicação com produtos de limpeza e quedas. Já teve pessoas que, por causa de um tapete dentro de casa, pessoas de idade, chegaram a falecer. Outros banhando no banheiro, por causa do piso sem antiderrapante, também chegaram a falecer. Certa vez eu disse aqui que João Calvino falou que o problema mora em casa. No acender do bujão, do fogão, pode acontecer uma explosão. No abrir da geladeira, você pode morrer. Então nós estamos dizendo que, se você for para qualquer parte de livros e escritos, eles falam dos grandes acidentes de pessoas que morreram dentro do próprio lar, dentro da sua própria casa. É por isso que em tudo hoje, tudo tem as medidas de segurança. Quem não já ouviu falar de crianças que morreram afogadas dentro da própria piscina em casa? Quem não já ouviu falar de um idoso que morreu dentro de casa ao subir uma escada? Então o perigo mora dentro de casa. Isso é muito importante. E aí você tem esses dados. E o mais comum é que pode acontecer através de quedas, como nós estamos colocando aí. Agora, pode passar. Hoje existem medidas de orientações pelos órgãos competentes. Porém, a Bíblia já há muito tempo falava das medidas imprescindíveis para a proteção dentro da casa. Se alguém diz que a Bíblia é um livro que precisa ser atualizado, não sabe o que está dizendo e nem conhece a Bíblia. Só para vocês terem uma ideia, o versículo que eu li, ele é tão simples, gente, olha, que ele vai usar uma expressão para falar da proteção. E eu quero que vocês me escutem bem, cada pai, cada mãe, cada irmão que está aqui. Hoje, a nossa casa, o que é que tem que é um local de conveniência, de diálogo? Onde é hoje? Alguns falam da sala de estar, não é isso? Alguns fazem uma sala muito importante, outros fazem uma área de lazer. Mas naquela época, a área de lazer era o telhado. Vocês sabiam dessa? É muito importante que nós, quando analisamos a cultura da Bíblia, ela está distante de nós hoje, mas o que houve foi simplesmente uma adaptação. Hoje as pessoas constroem uma sala, compram uma chácara, e aquela chácara se torna um local de prazer. Mas naquela época, o local de prazer não era dentro de casa, era em cima do telhado. Quase tudo que se tinha ou que se queria tratar, eles subiam para o telhado. Importante que as famílias naquela época, quando era o cair da tarde, o pôr do sol, eles subiam para o telhado e ficavam lá para ver o pôr do sol. Vamos comprovar isso na Bíblia? 1 Samuel, capítulo 9, vamos lá, verso 25 e o verso 26. Depois de 2 Samuel 11 e 12. Pastor Wagner, leia aí rapidinho. Olha o que diz a Bíblia. Quando edificares uma casa nova... Não, é 1 Samuel, vamos lá, irmão. 1 Samuel 9, 25 e 26. Olha aí. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado. Olha aí, naquela época aí está falando do relacionamento de Saul com Samuel com Saul, quando ele foi escolher o rei, e aí ele diz assim, subiu ao telhado, ele falou com Saul lá no telhado. Vamos lá, 26. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo, levanta-te e desperdir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora, ambos, ele e Samuel. Novamente você vê que ele chama o rapaz e ele vai para onde? Para o eirado, que é a mesma coisa do telhado. Vamos lá para 2 Samuel, capítulo 11, verso 2. Vamos lá.
2 Samuel 11:2. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Então vejam que ele vê ela de um alto. Agora vamos para Mateus 10:27. Tudo só falando aonde as pessoas se encontravam naquela época. Olha aí. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Está vendo? Então, tudo se desenvolvia lá nos telhados. Atos 10:9. Atos 10:9. Vamos ficar só com essas referências. Olha lá. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Então você está vendo o que era o terraço da casa, o que era o eirado. Era lugar de oração, era lugar de lazer, era lugar de conversa, era lugar até de passear. Foi lá de cima do telhado, que chamamos assim do eirado, que Davi viu a mulher nua. Se você está no alto, você vai ter a oportunidade de ver muita coisa. Enquanto que Davi fez do telhado, do eirado, da sua casa, um local para pecar, o terraço, você vê aqui que o próprio Pedro vai deixar bem clara aqui a palavra do Senhor Jesus. Aí, ali, Pedro subiu para fazer o que no terraço? Para orar. Então, não depende do lugar, depende da própria pessoa. Se Davi tivesse no telhado, no eirado, com outra intenção, ele não teria pecado. Então, a cultura daquela época, quando é que isso vai mudar, pastor? Já no período bizantino, já no período árabe. Aí sim a mudança dessas questões vão acontecer. Mas até aí então, na Palestina, o eirado, o terraço da casa, era todo limpo, era todo solto. E era ali que as pessoas se encontravam. Então, é muito importante que você atente para essa ocasião. Só que esse lugar, ele poderia ser um lugar de bênção, ele poderia ser um lugar de conforto, poderia ser um lugar de lazer, poderia ser um lugar de conveniência, mas também poderia ser um lugar de morte. A tua casa pode ser um lugar de bênção, a tua casa pode ser um lugar de conforto, a tua casa pode ser um lugar de alegria, mas também a tua casa pode ser um lugar de morte.